As ações afirmativas estão corrigindo as injustiças históricas ou criando novas distorções e anomalias sociais? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As ações afirmativas ao redor do mundo e os programas de cotas adotados em muitos países para grupos étnicos e minoritários visam gerar igualdade e justiça social, corrigindo a chamada dívida histórica. Mas será que isso tem acontecido efetivamente? Ou esses programas têm criado novas distorções e anomalias sociais? Em 2004, Thomas Sowell, o proeminente economista, filósofo político e sênior do Instituto Hoover da Universidade de Stanford, lançou o livro Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais, resultado de 30 anos de estudo sobre um tema muito polêmico e atual no mundo todo: o quanto as políticas afirmativas de cotas para grupos minoritários e étnicos realmente possuem resultado prático positivo ao redor do mundo. Sowell estudou os casos de 5 países: Nigéria, Índia, Sri Lanka, Malásia e Estados Unidos, e seus resultados. A conclusão não agradou muitos defensores dos programas que buscam reparação histórica para coisas terríveis, como escravidão e perseguição em virtude de política, etnia e religião. Sowell concluiu que os programas não conseguiram sanar o problema, mas criaram outras distorções graves. Embora o livro de Sowell seja firmemente escorado por dados empíricos de estatísticas obtidas após décadas de observação e coleta de informações, além do autor se esforçar ao máximo para manter uma postura acadêmica e técnica ao emitir seus pareceres, o livro foi muito criticado e taxado como preconceituoso e até racista por setores ligados às causas sociais e raciais. Sowell, que já foi da esquerda, é afro-americano e hoje ligado à direita. Procura manter uma análise isenta da paixão que costuma permear esse assunto, deixando claro que não se trata de questão de opinião, mas de dados e resultados concretos. Logicamente, a acusação maior contra Sowell é que seu estudo tem um claro viés ideológico. Sowell rebateu dizendo que tudo aquilo que se faz nesse meio tende a ser debatido em torno de suas justificativas e não de suas consequências reais. Ou seja, os defensores desses programas irão defendê-los sem levar em conta os resultados ou dados, pois trata-se de uma questão ideológica. Para a pessoa imbuída de uma ideologia, principalmente calcada em ressentimentos históricos, os fatos que importam são os históricos, e o sentimento apaixonado de que deve haver justiça retributiva é latente, estimulando reações primárias quando alguém questiona a validade daquilo que ela defende. Imediatamente, essa pessoa entra no radar da outra como inimigo a ser combatido com fervor. A racionalidade evapora automaticamente nesse tipo de ambiente, e qualquer fato do mundo empírico é substituído por fatos ideológicos, sem base alguma na realidade concreta, e assim o debate sobre a real utilidade desses programas fica interditado. Sowell constatou que, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, tais programas continuam impeditivos para as classes mais pobres por uma série de razões, indo desde o custo do material escolar e dos livros didáticos ao fato de que o padrão de exigência de muitas universidades é altíssimo e muitos não estão preparados para o que vem a seguir ao adentrar o ensino superior. Isso seria a causa da alta porcentagem de evasão das pessoas oriundas desse programa num país como os Estados Unidos. Sowell diz que a questão central, no entanto, não é quantos negros estão no campus, mas quantos efetivamente se formam. Contudo, essa mesma medida não poderia ser aplicada ao Brasil, como garante o professor e filósofo brasileiro Paulo Cruz, negro como Sowell e também crítico das políticas de afirmação racial e identificado por isso como de direita. Cruz afirmou que o nível de exigência em nossas universidades federais do Brasil é baixo, o que permite que estudantes pouco preparados e oriundos do ensino público tenham um desempenho razoável. No entanto, segundo ele, isso também reflete a qualidade do ensino brasileiro, que tornaria possível a formação acadêmica de pessoas pouco qualificadas em suas áreas, pois o nível de exigência está na razão direta da capacidade não só do aluno, como também do professor. Além disso, Cruz salienta a irracionalidade de uma política racial de cotas para negros num país majoritariamente mestiço.
Mais de 50% da população se define como parda ou preta, e dentre estes, apenas 7,6% se declaram pretos, ou seja, cerca de 15 milhões de pessoas, dados do último censo do IBGE de 2010. Segundo Cruz, somente esses números já explicariam a baixa incidência de pretos nas universidades. Contudo, a política de cotas no Brasil gerou uma distorção grave, como se poderia imaginar, quanto à autodeclaração de pessoas consideradas pardas ou mestiças para se valer do programa, seja em universidades ou em concursos públicos. Instauraram-se verdadeiros tribunais raciais para atestar ou não a negritude dos candidatos, análise feita por critérios nada científicos e para lá de subjetivos, o que levou a casos como o de uma mulher excluída de um concurso no Distrito Federal por não ser considerada parda o suficiente. O juiz do caso emitiu parecer favorável à candidata, afirmando na decisão que, em razão do grau de miscigenação que se verifica no Brasil, não há como se estabelecer critérios científicos para a definição de raças. E também que, além do exame visual, outros critérios complementares precisam ser averiguados para escapar o máximo possível do subjetivismo, como, por exemplo, análises antropológicas e ou pesquisas em banco de dados de identificação do candidato perante órgãos públicos, entre outros. A questão, ao que parece, gira em torno de definições raciais. Embora a palavra raça ainda seja usada de modo estrito, no geral, a ciência tem evitado seu uso para definir o gênero humano pelas ambiguidades que o termo pode gerar. Não existem raças. Existe uma única raça humana e uma diversidade de grupos étnicos espalhados pelo mundo e separados por questões culturais e geográficas. Podemos parecer diferentes, mas somos iguais em essência e isso é indiscutível. O racismo em si é odioso e uma tremenda falta de inteligência. Por outro lado, tentar combater o racismo usando justamente o termo raça parece um contrassenso e um reforço psicológico negativo de uma ideia que deveria ser abolida. Ou seja, a ideia toda reforça a indisposição histórica e a tensão entre etnias, ao invés de erradicá-la. Sowell nunca teve papas na língua para criticar esse tipo de posicionamento e possui frases geniais para isso, como "sou velho o bastante para me lembrar de quando a maioria das pessoas promovendo o ódio racial era branca", e "a palavra racismo é como ketchup, ela pode ser colocada em praticamente qualquer coisa". Contudo, hoje em dia, o termo raça pode ser usado de modo positivo ou negativo. Será positivo se você usar, mesmo sendo caucasiano, uma camisa do BLM ou com os dizeres 100% negro. É negativo caso use outra camisa afirmando que se sente orgulhoso de ser caucasiano. Enfim, você pode achar que o artigo é sobre cotas raciais, mas, na verdade, não é. É, em primeiro lugar, sobre a incapacidade de programas ideológicos e políticas estatais em gerar a tão esperada igualdade social. Isso não acontece. A igualdade de oportunidades que se espera não pode ser alcançada de modo vertical, de cima para baixo, de modo artificial. Programas estatais são produzidos em linha de produção hoje em dia, mas nunca corrigem algo na sociedade. Temos programas de combate às drogas, ao crime organizado, à violência urbana e doméstica, à pobreza e ao desemprego, mas os índices desses indicadores sociais não decrescem. Na verdade, ocorre justamente o contrário. Isso acontece porque esses programas não tratam as causas, mas só os efeitos. Permanecendo a causa, a doença permanece e o Estado, ano a ano, lança mais programas para enxugar gelo e tratar câncer com analgésico. Em segundo lugar, também mostra que os movimentos que usam argumentos que se valem de questões morais, exatamente por isso, sofrem de um mal psicológico que Nietzsche chamou de ressentimento ou rancor. Como o próprio Nietzsche disse, o ressentimento a ninguém é mais prejudicial que ao próprio ressentido. O ressentido sofre do mesmo niilismo reativo de Tyler Durden, como foi mostrado no vídeo Clube da Luta e a Mentalidade Revolucionária. O ressentido se ressente de tudo e de todos, e busca alguém para culpar pelo seu sentimento de inferioridade, seja o mundo, sejam os outros, seja o sistema, mas nunca ele mesmo. Ideologias e políticas baseadas no ressentimento são péssimas para o ser humano e a sociedade como um todo,
pois se manifestam exatamente na forma de proselitismo militante, causas morais e programas governamentais usados para mitigar a dor na consciência coletiva de uma sociedade doente. É um péssimo hábito, elevado à condição de reparação social e histórica, mas que, na realidade, tem um gosto de vingança. Thomas Sowell, como negro, poderia ser mais um dos ressentidos, mas, ao invés disso, preferiu pensar por si mesmo, não seguir a manada guiada por cegos e construir um ambiente orgânico onde construiu suas próprias oportunidades de igualdade. É certo que há racismo no mundo e preconceito por questões étnicas e sociais, mas definir-se por esse prisma é apostar no ressentimento e apequenar-se de acordo com a visão que divide a sociedade em pequenos grupos, currais de pensamento divididos e dispersos. Isso facilita muito o trabalho de quem aposta na fragmentação da sociedade para conquistá-la mais facilmente. A questão toda tem muitas raízes profundas dentro do ser humano e exige que sejamos gigantes frente ao quadro todo e não menores como desejam alguns. Como disse o espanhol Ortega y Gasset, o destino concreto do homem é a reabsorção das suas circunstâncias e, se eu não a salvo, também não me salvarei. Os programas e as ideologias que apostam no ressentimento também não o farão por você. Ao contrário, elas o afundarão. No fim, tudo isso diz muito mais a respeito de nós mesmos e do nosso estado mental do que sobre a sociedade, o sistema e as ideologias. Nelson Mandela, inspirado pelo poema Invictus, de William Ernest Henley, que deu nome ao filme estrelado por Morgan Freeman, disse: "Não importa o quão estreito seja o portão e quão repleta de castigos seja a sentença. Eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma." Defina-se pelo máximo, não pelo mínimo. Seja um gigante diante das suas circunstâncias e não fique preso a ideias que limitem sua humanidade e criatividade. Esse é o primeiro passo para repensar a si mesmo e, só depois disso, a sociedade ao redor. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!